Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo aula. E estaremos estudando neste vídeo aula a lição de número 10, datada do dia 3 de dezembro de 2023. E o título do assunto de hoje é o desafio da janela 1040. O textuário está em Romanos 15:20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, para tratar deste importante assunto da janela 1040, a sua evangelização, está conosco aqui o evangelista e professor irmão Wesley Rodolfo. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, demais irmãos, assinantes do canal EBD em Ação. Deus em Cristo continue abençoando a todos e que tenhamos uma excelente aula hoje. Bom, Wesley, o comentarista desta lição, diz assim, já na introdução, que a janela 1040 é um desafio para a evangelização, porque a janela 1040 escravizam pessoas, então são pessoas escravizadas, e a diferença é porque são países portas de ferro, isto é, fechados para a evangelização, por já terem algumas religiões e também por perseguirem as demais religiões. Então nós temos aqui, além do desafio da janela 1040, os problemas sociais desses países, também os países são abertos para outras religiões, não é? Exatamente. Esses países, né, que compõem a chamada janela 10/40, que daqui a pouco a gente vai dizer o que é especificamente. Em 1911, por exemplo, pelo missionário americano Samuel Zumer, ele disse que esses países constituíam tal como um cinturão de resistência ao evangelho. Por quê? Porque ele percebeu que ali, por conta das muitas religiões, principalmente muçulmanas, budistas, hindus, esses faziam uma resistência à pregação do evangelho e, portanto, a evangelização nesses países tornavam-se muito desafiadora. E por isso ganhou essa alcunha, cinturão de resistência ao evangelho. E posteriormente, né, em 1989, por assim dizer, aí o missionário argentino Luiz Bush veio então denominar como janela 10/40. Na verdade, ele percebeu, né, que naquela linha ali havia essa certa resistência. Ele ficou em dúvida sobre como chamar essa região, e aí ele pensou em várias alternativas, tal como portas 10/40, linha 10/40. Aí a sua mulher o orientou a colocar janela 10/40. Por quê? Janela então falaria de esperança, que para aquele povo surgiria em algum momento alguma esperança, né, vindo dos cristãos e do evangelho, para que pudessem ali alcançar através da pregação. E aí ficou então chamado de janela 10/40 a partir de 1989. E o comentarista fala aqui no primeiro tópico, que é uma batalha espiritual, uma verdadeira batalha espiritual, porque, segundo ele, nós temos que lutar ali contra poderes espirituais, né? Ele diz assim que os poderes espirituais, principalmente os poderes das trevas, escravizam as pessoas nos vícios da religião, da incredulidade. Então é uma verdadeira batalha contra o inimigo das almas das pessoas, os ataques malignos a países, então, que as religiões, né, que enaltece esses espíritos malignos, são muito presentes também nessa região. Então, por isso que é uma verdadeira batalha espiritual. Você concorda com ele nesse ponto aí, irmão? Com certeza, é uma batalha espiritual, dado ali as muitas religiões pagãs. Tudo isso constitui um desafio e, portanto, é uma batalha espiritual que, sobretudo, deve ter a nossa atenção e a nossa oração. A gente percebe que é uma região que não é somente
eles não têm uma resistência apenas por questões políticas, mas por questões espirituais e religiosas. E por isso constitui sim uma batalha espiritual para com esses povos não alcançados pelo Evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. Aí, a partir disso, ele faz no segundo ponto aqui, dizendo que nessa batalha não devemos usar armas espirituais. Aí ele faz o paralelo ali com Efésios 6 e 10, onde Paulo diz assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aí ele vai citando, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Então, aí ele diz um pouco aqui de algumas armas que Paulo vai citando, não é? Exato, e essas armas que Paulo está ali falando, para que pudesse combater o bom combate do Senhor Jesus Cristo e enfrentar, né, as muitas perseguições e muitas oposições que os cristãos, bem como toda a igreja, enfrentaria ao longo do tempo, estar revestido com essa armadura, tal como Paulo vai descrevê-la item por item ali em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, é essencial. Porque se a batalha é espiritual, nós temos que nos revestir dessas armaduras, ou dessa armadura espiritual, para que possamos combater. E sairemos vitoriosos a partir do momento em que formos diligentes com relação a essa orientação bíblica e do apóstolo, de nos revestir, não é de parte da armadura, não é de 50%, 70%, 80% dessa armadura, mas de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E para esses povos, principalmente da janela 10 por 40, o dia mau é os dias modernos, os dias atuais, onde há uma resistência ferrenha com relação a qualquer outro tipo de religião, a não ser aquelas que eles estabelecem nesses países, e essa guerra espiritual depende aí da nossa diligência de nos revestir dessas armaduras para combatermos esse combate, em nome do Senhor Jesus Cristo e da fé cristã. Então, depois de revestir dessas batalhas espirituais, aí ele entra no terceiro ponto aqui, dizendo assim: enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. E ele começa explicando o que você já iniciou a princípio, dizendo da expressão, né, que foi criada a janela 1040 para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 por 40 graus na linha do Equador ao norte da África, até o leste. Então, assim, no mapa dá para trazer melhor, vamos colocar aí para os nossos ouvintes ver o mapa, como que essa janela, os países que ela alcança aí, 67 nações, e que ocupa ali 4 bilhões de pessoas, 1/3, ou aliás 2/3 da população estão dentro dessa janela 1040. E como que você explica aí, explica para os nossos seguidores do canal aí sobre esse termo, essa criação, os países que vivem ali nessa janela 1040. Esse termo da janela 10 por 40 tem a ver com a altitude e a longitude com relação à linha do Equador. E ele vai desde a África, passando pela Europa até a Ásia. Alguns colocam 62 países fazendo parte dessa janela 10 por 40, outros dizem 62 e até 67. E por que existem essas diferenças? Essa diferença é porque existem alguns países que ainda não alcançaram a sua autonomia, falando ali em nome da ONU, por exemplo, da Organização das Nações Unidas. Mas fato é que pega toda aquela região onde existe a maior densidade demográfica. Esses países, eles possuem ali uma resistência ferrenha com não só o cristianismo, mas qualquer outra religião, a não ser aquelas que sejam estabelecidas. E por isso torna-se um desafio muito grande. É uma região muito carente de ajuda humanitária, inclusive, pois lá é onde concentra a maior população de pobreza, né? O maior índice de pobreza está nessa região. E, portanto, nós temos um desafio, né, de prestar ajudas humanitárias e também, sobretudo, a ajuda espiritual, que é a pregação do Evangelho. Por isso que, nesse terceiro ponto, ele vai dizer, né, o comentarista Wagner Gabi, que é enfrentando a batalha espiritual da janela 10 por 40. Que dentre
tantas coisas, também existe ali um índice muito grande de pobreza, que é o que a gente vai ver a partir dos próximos tópicos. Mas o que é então? É uma linha, né, de 10 graus de altitude e 40 graus de longitude, perpassando aí por 68 países naquela região da África, Ásia e até Europa, onde são países que têm aí uma resistência com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses países agora no segundo tópico, que o segundo tópico ele fala dos principais desafios da janela 1040, e um deles que ele vai citando aqui no primeiro ponto é a necessidade humana. Então ele diz assim que nessas janelas a morte das maiores necessidades humanas, necessidade básica mesmo, né? Por exemplo, nesses países, há cidades megalópolis, cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, são chamados não metrópoles mais, mas megalópolis. Então, estão ali, essa região, são bilhões de pessoas que estão enfermas. A gente vê algum trabalho da Unesco, né, sobre os médicos que estão atuando ali e as pessoas levando nutriente, ou a Unesco levando nutrientes para crianças desnutridas, sem alimentação, que estão passando fome, e principalmente na África, né? Nesse continente africano. Vários países da África, as pessoas estão extremamente debilitadas, impossibilitadas de ter saúde, alguns pelas guerras, outras pelas calamidades, doenças, febres. Então, assim, a necessidade humana mesmo, necessidade financeira, pobreza, da saúde básica, das coisas básicas, alimentação, vestimentas, eles são privados disso. Então, é nessa janela que está aí a maior, ou os maiores países com a fome extrema, né? Por que nós devemos evangelizar e olhar com atenção para essa região da janela 10/40? Por quê? De cada 8 pobres no mundo, segundo estatísticas, 8 vivem nessa região. 8 vivem ali, né? 8 vivem na região da janela 10/40. Apenas 8% dos missionários do mundo todo estão nessas regiões. Os grandes grupos religiosos dominam esta região. Então percebam que o nosso ponto aqui é falar sobre as necessidades humanas daquela região. Quando a gente pega os índices de pobreza, é assustador. Todo o resto do mundo, todo o mundo, de cada 10, 8 está concentrado nessa região aí da janela 10/40. Então, é uma região onde precisa de muita ajuda humanitária, onde pessoas vivem em pobreza extrema. Pessoas que vivem em pobreza extremas, queremos dizer que são pessoas que não têm o mínimo para se manter ali a dignidade humana. Então, é algo do qual nós precisamos aí sim voltar as nossas atenções em termos de ofertas, oração e principalmente oração, né, buscando a Deus para que Deus possa preparar pessoas e enviar pessoas a essas regiões. E, irmão Wesley, vamos falar depois também sobre essa questão de muitas religiões estarem entrando na janela 1040, principalmente desses países que têm suas necessidades humanas, fome, porque as religiões estão promovendo para ele moradia, alimento, remédios, e depois eles estão evangelizando essas pessoas, e lógico, eles sendo atendidos na necessidade básica, eles então aceitam, né, esse tipo de religião que nós falaremos logo mais. Mas agora o segundo ponto ainda, falando dos principais desafios, ele fala que é a perseguição. Então a perseguição religiosa, agora não mais talvez no continente africano, mas em outros países que já são considerados ditaduras, é impossível os cristãos entrarem em países como a China, como a Coreia do Norte,
sem serem perseguidos, né? Existe a perseguição religiosa também, que já foi decretado isso em leis. Por exemplo, na Grécia, o cidadão recebe sua identidade e, além de ele colocar data de nascimento, os pais, a filiação, a naturalidade, também a religiosidade. Então, às vezes, quando na identidade dele ele não é um indivíduo da religião do país, então já ele tem extrema dificuldade e às vezes até perseguição por ele pertencer a uma outra religião, né? Exatamente. E segundo as informações do portal Missão Portas Abertas, na janela 10/40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis. Sim. Que tiram a liberdade, levando-as à prisão, tortura e até à morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10/40. Só para que os irmãos tenham uma ideia, quem compõe, né, um dos países que compõem e formam ali essa resistência é a Coreia do Norte, onde é extremamente proibido ali carregar o livro preto, né, que é chamado a Bíblia. E outros países também, né, da região da África, que se insurgem aí com várias e severas perseguições com relação à pregação do Evangelho e outros tipos ali de práticas religiosas. Inclusive a lição de número 11 vai tratar acerca da igreja perseguida, onde nós teremos, né, com mais detalhes aí essa questão da perseguição. Mas tratando da janela 10/40, não tem como não falar acerca da perseguição que é ali expressa, né, para esses cristãos que ali habitam. Você não pode publicar a sua fé ali, você não pode ter uma fé pública em Jesus Cristo, porque você é perseguido através das leis e, portanto, você é perseguido, né, de forma estatal, você é perseguido pela família. Tem relatos de pessoas que são entregues pela própria família por estar servindo a Cristo, por estar falando do nome de Cristo, enfim. Então, há uma perseguição bem severa aos cristãos em países que compõem essa janela 10/40. E nós temos relatos de missionários que foram, principalmente na época da Rússia, pregar na Rússia, que era chamada antiga União Soviética, países, né, de cortinas fechadas. Temos o relato ali de um livro do Contrabandista de Deus, que ele então levava a mensagem do Evangelho e levava Bíblias para as pessoas ali que se convertiam ao Evangelho. E corria um grande risco de ser preso, de ser morto. Então esses países, de fato, eles matam os cristãos. Há na atualidade hoje, cristãos sendo degolados nesses países, principalmente nos países hoje, irmão, que o islamismo tomou conta, né? Então o Islã, principalmente o xiita. Então, muitos cristãos, o senhor entra no portal Portas Abertas, e você verá ali relatos da atualidade de cristãos hoje, que eles estão morrendo por estarem em países de portas fechadas pregando o Evangelho. Mas a mídia não vai divulgar isso, a gente não vê os direitos humanos, mas a gente procura saber através desse site missionário e de outros, essa divulgação, essas atualidades, falando então do perigo que é um cristão estar nesses países de portas fechadas, na janela 10/40. Agora, mesmo assim, eles vão pregar o Evangelho. Eles não deixam de ir sabendo que podem não voltar para a sua pátria, né? Exatamente. Eles existem, né, pessoas que se doam, né, de forma completa para o Evangelho e mesmo correndo o risco da própria vida, eles estão dispostos a ir. Claro que sabemos que essa disposição ela é também atribuída ao Espírito Santo, que convence, que começa também essa boa obra através do desejo e com certeza ele há de concluir até o final. Mas nós não podemos negligenciar e fingir que nada está acontecendo ao redor do mundo, porque muita coisa ruim tem acontecido principalmente nessa região e nós, como cristãos, não devemos tapar os nossos olhos.
E agora, o terceiro e último tópico da nossa lição, falar das estratégias para alcançar países da janela 1040. E a primeira estratégia é orando pelos países que fazem parte da janela 1040. E, inclusive, irmão Wesley, a oração e também a contribuição, né, ajuda muitos missionários que estão nessa zona de perigo. Inclusive aqui em Cuiabá região ou no estado de Mato Grosso, as Assembleias de Deus tem missionários nessa janela considerada 1040, não tem? Exatamente. E aqui, inclusive, nós já queremos dizer que porque quando nós vemos esses números, e em todos nós bate aquele sentimento de impotência, né? Ou de que pouco podemos fazer por essa região, mas na verdade nós podemos fazer muito. E por que podemos fazer muito? Porque a nossa principal arma é a oração, e nós podemos orar por missionários que lá já estão. Nós temos, por exemplo, como o pastor disse, aqui a nossa SEMAD, que é a Secretaria de Missões do Estado de Mato Grosso. Nós temos missionários que estão nessa região. Por exemplo, o missionário Dimas e a sua esposa e filhos, eles estão na Índia e no Nepal, fazendo missões ali naquela região dessa janela 10/40. Nós temos também o missionário Luiz Eduardo Souto, que está na Grécia, que também faz parte da janela 10/40, um dos poucos países da Europa que faz parte aí dessa janela retangular chamada 10/40, ou cinturão de resistência ao Evangelho. Percebam como nós já temos motivos e oportunidade de orar por pessoas que nós conhecemos que estão atuando lá nesses países da janela 10/40, orando para que Deus continue revestindo eles de poder, dando sabedoria, dando graça para que eles continuem a evangelizar, pedindo para que o Espírito Santo atue através da pregação deles, como Paulo disse, né? Peço que orem por mim, para que Deus abra-me a porta da palavra, orando para que Deus abra a porta da palavra para esses missionários. Então, nós temos pessoas corajosas que lá já estão, e se eles lá estão, o nosso dever mínimo é orar para que Deus os abençoe lá, para que Deus abra não só a porta da palavra, mas também o coração daquelas pessoas, para que elas então entendam, compreendam o Evangelho, para que o Espírito Santo possa convencê-las então da fé em Cristo Jesus. Maravilha. E outro ponto, outra estratégia para alcançar esses países da janela 1040 é a evangelização por meio da ação social. Isto é, quando a gente leva alguma ação social para ajudar essas pessoas ali, principalmente na África, que são países que precisam de alimentação básica. A gente está acostumado a ver vídeos de missionários que desenvolvem uma obra social, levando remédios para as crianças, nutrição, roupas, principalmente alimento. A alimentação é uma carência muito grande, uma necessidade grande que existe nesses países da África, e alguns cristãos ganham pessoas ajudando, enquanto ajudam a essas pessoas a se manterem firmes. Então, precisamos fazer um planejamento, né? Há países que têm essas condições, e às vezes até outros projetos sociais, como o Médicos Sem Fronteiras, que passa nas mídias aí, que eles vão levar o seu trabalho, leva um remédio, um nutriente, uma consulta. E além desses países aí, eles vão para lá. A igreja também pode fazer isso, através da ajuda humanitária, levar roupas, água, assistências para essas pessoas, porque a igreja hoje se tornou uma potência no mundo e com condições também financeiras. Então, uma das coisas que nós podemos fazer para ajudar esses países é uma ação social, não é, irmão? Nós podemos oportunizar essas necessidades que eles têm nesses países, como nós já vimos, são muitas, né? São países com maior índice de pobreza, menor índice de desenvolvimento humano, e, portanto, nós podemos utilizar disso como uma porta de entrada para a pregação do Evangelho, através de ajuda humanitária e de ações sociais diversas, para que nós possamos, então, a partir disso, encontrar ocasião para estar próximo dessas pessoas e próximos a elas podermos, então, pregar o Evangelho. Então, a ação social pode ser uma ferramenta importante
para que nós possamos pregar o evangelho a essas pessoas. E aqui mais uma vez falamos então da importância das nossas contribuições para que possamos entrar nesses países através de ações sociais que podem de alguma forma aliviar o sofrimento físico, de fome e de outras necessidades dessas pessoas, para a partir daí falar daquela maior necessidade, que é a necessidade espiritual e da salvação da alma, que só pode ser alcançada através de Cristo Jesus. E vale uma ressalva aqui que quando Frida Wingren estava na Suécia, o Senhor Deus a orientou para que fizesse enfermagem. Então ela foi para a faculdade, fez enfermagem, mas o desejo dela era fazer missões, ela estava preparada para ir às missões, como veio. Então, depois que ela veio descobrir, quando estava no estado do Pará, em Belém, que a febre amarela, a hanseníase, a malária assolava a sociedade, morriam fácil pela gripe e por outras condições, ela pôde ajudar as pessoas que estavam sendo evangelizadas com medicação, com cuidados, com instruções médicas, enquanto evangelizava. Então, é uma estratégia que nós podemos ter para alcançar esses países, né? Inclusive, aqui no terceiro ponto da lição, a ação médica missionária. Então, a missão médico-missionária traz à humanidade o evangelho apresentado de forma prática. As pessoas estão recebendo ali consultas, assistências, medicação, e enquanto estão sendo cuidadas, elas podem estarem sendo evangelizadas. E há projetos também na nossa igreja de formar pessoas para que eles possam se tornar médicos, para ir a esses países, fazer desenvolver esse projeto da ação médica enquanto evangelizam. Nós temos também uma outra missionária aqui em Cuiabá, que ela foi enviada, a irmã Genilda, uma doutora no FMT, e ela foi para a África e enquanto ela evangelizava, desenvolveu um projeto assim, um projeto médico, um projeto social, e ela teve então muito êxito atendendo as pessoas, mostrando a forma humana, o amor, e também cuidando tanto do corpo quanto da alma das pessoas, que é o tratamento espiritual que a palavra dá. E Jesus mesmo disse, não é, irmão, que os enfermos precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele não excluiu a possibilidade da medicina atender, inclusive, os seus seguidores. Então, ele disse, os sãos não precisam de médicos, e quem precisa de médico é os doentes. Então, essas pessoas que vivem além da margem da pobreza, doentes, sem assistências financeiras, sem as necessidades básicas, elas podem ser atendidas por ações sociais, inclusive por essa questão da ação médica, não é? Exatamente. E aqui mais uma vez, né, acho que foi a lição 8 que nós falamos ali sobre a bivocacionalidade, né, sobre ser bivocacionado, que as pessoas podem ter uma vocação tanto missionária quanto profissional, e outras que podem se utilizar desse tipo de vocação para inclusive fazer missões. Nesse caso, profissionais tais como médicos, enfermeiros, nesses países são de suma importância. Pessoas que podem entrar para oferecer ajuda humanitária e através desse contato com as pessoas, ajudando elas nas questões da saúde, podemos também ter nisso aí uma porta aberta para a evangelização. Veja como isso é importante. Por isso que para fazer missões, nós temos sim que conhecer o mínimo de teologia, fazer teologia se possível, mas nós não podemos pensar que missões só devem ser feitas por teólogos. Médicos podem fazer, enfermeiros podem fazer, agentes sociais, né? Quem estudou aí a questão social pode fazer missões, enfim. Há vaga e lugar para todos os profissionais, principalmente aqueles que podem oferecer ajudas humanitárias a essas pessoas para fazer missões. E a gente está falando da janela 10/40, porém não podemos nos esquecer que no próprio Brasil existem regiões ribeirinhas, existem regiões que estão na bacia amazônica, existem lugares até aqui no próprio Mato Grosso, tribos indígenas, dos quais a ajuda humanitária também é necessária, e existem povos lá que fazem resistência à pregação do Evangelho, e nós podemos aqui também, dentro, né, do nosso próprio território, olhar
para esses povos com outros olhos, a fim de que possamos ter consciência de que eles precisam ser evangelizados e precisam também da nossa ajuda. E aqui em Cuiabá, por falar em evangelização, principalmente os ribeirinhos e os de mais longa distância que também têm uma dificuldade, estamos mais ou menos aí com mais de 100 missionários sendo assistidos pela SEMADEC, que são as missões de Cuiabá e região, Secretaria de Missões de Cuiabá e região, que atende mais de 100 missionários. O projeto é para 200 missionários que vivem aí nas populações ribeirinhas, de extrema escassez e que precisam de ajudas e de condições para que possam chegar até as pessoas mais longínquas. E a igreja tem contribuído assim também, ajudando essas pessoas, enquanto evangeliza também a Janela 1040, como já ouvimos aqui, que temos missionários lá também. É tanto quanto, como disse Jesus, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, e assim é tanto quanto. Então, irmão, chegamos ao final de mais uma lição, e a conclusão é que podemos evangelizar a Janela 1040, ganhar almas, se a gente não for, pelo menos contribua com quem vai, ore com quem vai, se preparem para as pessoas irem assistirem esses países que precisam de ajuda humanitária, precisam de saúde, alimentos, vestimentas e também da mensagem que salva a alma, não é? E principalmente, né, a mensagem que salva a alma, né? E aqui nós temos, né, a ordem bíblica, né? Até aos confins da terra pregar o evangelho. No tempo de Jesus e dessa ordem não existia web. Mas a gente pode incluir ela aqui até os confins da terra, dizendo até os confins da web. Aonde a web chega, aonde nós não podemos chegar presencialmente e podemos ir virtualmente, devemos então anunciar o evangelho. E quem sabe, essa também é uma importante, quem sabe não, certamente é uma importante ferramenta para alcançarmos esses povos, através de ajuda psicológica, inclusive, e utilizando disso para pregar o evangelho. Todos podemos fazer missões, todos podemos contribuir, todos podemos orar e todos também devemos evangelizar. Então, que nós tenhamos muito clara em nossa mente essa incumbência que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele não conta com nenhuma outra instituição senão com a sua igreja para fazer essa obra. Ele não espera que governantes de outros países ou qualquer instituição pública chegue lá para oferecer ajuda espiritual. Ele conta com a igreja e que, portanto, possamos estar disponíveis para isso. Uma boa aula para você, professor e professora, alunos, e Deus em Cristo te abençoe neste dia.